Boa tarde. Alerta máximo. Uma equipa que faz parte da elite do futebol português, porque está na Primeira Liga. Uma equipa que tirou pontos ao Benfica e ao Sporting. Merece-nos todo o respeito. O respeito que nós temos pelo AFS é aquilo que nos vai levar a conseguir os 3 pontos. Muito respeito por eles. Percebemos que tem bons jogadores, tem um bom treinador que conheço bem, um treinador que eu conheço bem. Sabemos que não vai ser tarefa fácil, porque nenhum jogo do nosso campeonato foi tarefa fácil, portanto não estamos à espera de forma alguma de facilidade que nós nunca tivemos durante a época toda, e temos que estar no nosso melhor para conseguir vencer. E acredito, em função do trabalho desta semana, da forma como a nossa equipa trabalhou, no foco no trabalho, em alerta máximo, temos grandes hipóteses de conseguir os 3 pontos, que é o nosso grande objetivo. Atrás, Rodrigo, por favor. Nós estamos a direto para a Sporting mais 2 questões. A primeira, perceber qual foi a vivência do Sporting Braga esta semana, na semana de trabalho, estando no pódio da Liga Portuguesa, aconteceu pela primeira vez, e depois já vai contar com o Roger ou o Fran Navarro. O Fran Navarro e o Roger não estão disponíveis ainda para este jogo. Relativamente à semana, foi uma semana igual a todas as outras, de trabalho, de foco, tentativa de melhorar. Há coisas que nós éramos muito bons, estamos mais ou menos, eram mais ou menos bem. Havia coisas que estávamos mais ou menos bem, mais coisas, e neste momento estamos bem, mas há sempre coisas a melhorar, e evidentemente que o foco foi naquilo que temos que melhorar, num outro aspecto, e focados obviamente nas características, nos pontos fortes e nas habilidades do nosso próximo adversário. Próxima pergunta, Guilherme. Mister, bom dia. O Mister tem lançado muitos jovens esta época e não só, na segunda passagem, no segundo ano, na segunda passagem também lançam muitos jovens. Eu queria perguntar-lhe se considera que a aposta na formação é suficiente para o Sporting Braga dar um salto e lutar pelos títulos, ou se partilha até da opinião do seu antecessor, Dr. Jorge, que dizia que não, que isso não era suficiente. Bem, é uma boa questão. Eu acho que quase nenhum clube do mundo vive 100% da sua formação. Quase nenhum. Mesmo, inclusive, do Ajax, que é se calhar aquele mais flagrante, mas tem sempre 3 ou 4 jogadores experientes que depois alicerçam os outros. Interessa ter bons jogadores, interessa estar atento à formação, porque no fundo é um desígnio, é um investimento do clube. Interessa sempre olhar para dentro primeiro, antes de ir buscar fora. O alicerce de um Braga de futuro passará por ter jogadores da formação, sem dúvida, mas ter a sustentação de outros jogadores, se possível, do maior nível possível, para elevar o valor da equipa. E eu acho que esse será um desiderato no futuro, em que no presente temos um bocadinho essa fórmula. Temos jogadores como o Ricardo Horta, como o Moutinho, como o falar dos mais experientes, o Paulo Oliveira, que dão suporte a muitos daqueles jovens que estão na equipa. Portanto, isso será sempre, na minha opinião, muito, muito importante. Zé? Boa tarde, Carlos. Aproveitando que há esta dica da formação e ligando à resposta que deu ao Rodrigo, foi uma semana normal, mas que não foi uma semana normal para o patrão e para o Ruben Furtado, que fizeram um bom jogo quando entraram, e principalmente o patrão, que fez o golo e que ficou bastante emocionado e bastante emotivo. Ele até disse que no final que só ia viver quando chegasse a Braga o que passou. Vai dar oportunidade a titular para este jogo? Se fizeram uma semana absolutamente normal, são miúdos muito bem, já o disse, muito bem trabalhados. A herança que nós recolhemos do trabalho feito na formação, neste caso do Custódio, do Vender, do Pires, que são aqueles que estão ali nas 3 equipas mais próximas, é um trabalho muito bom, em que os jogadores vêm bem preparados a todos os níveis, não só física, como mentalmente, como taticamente. Há um bom trabalho e evidentemente que os jogadores, quando chegam à primeira equipa, não só reproduzem o bom futebol que têm, como depois, em termos de personalidade, são miúdos extremamente equilibrados, e é isso que nós temos na nossa. Se reparares bem, desculpa, vou falar para o meu amigo. Olhares para o plantel e ver se os jogadores que têm tido a oportunidade, e se falares com eles, tu vais sentir pessoas extremamente equilibradas. Vais olhar para o Xissu, uma vez uma pessoa equilibrada, vês o Ornichek, uma pessoa extremamente equilibrada, tu vês o Roger, extremamente igual, tu vês o
o Diego, uma pessoa muito tranquila, muito o próprio Gorbi também, o Patrão, o Furtado, o Sandro Vidigal também, pronto, que infelizmente está lesionado, mas que tem um perfil com essas características. São miúdos muito. Não temos aqui miúdos, se reparares, grandes tatuagens, não tem nada contra as tatuagens, não tem nada contra os brincos, absolutamente nada. Mas não vejo nada disso, vejo gente equilibrada, isso é muito importante, porque depois, quando essa pergunta faria sentido, se eventualmente tivéssemos personalidades com essas características. Tendo em conta a personalidade dos jogadores, não é uma preocupação, porque eles próprios são equilibrados, o grupo é equilibrado também. Anda toda a gente aqui com os pés no chão, não andamos em clima de paz, andamos em clima de guerra, portanto andamos de facto, para não levar isto para a guerra, andamos de fato de macaco vestido, porque estamos em período de trabalho, não estamos de fato de gala, portanto tem sido esse o nosso dia-a-dia. Trabalho, foco, fato de macaco e preparados para o próximo jogo. Próxima pergunta, Luís. Boa tarde, Mister. Pergunto-lhe mais a nível pessoal, que em caso de vitória pode passar a ser o treinador do Sporting Braga com mais vitórias e ultrapassar grandes nomes do clube, e o próprio Mister já é e já está na história com a Taça de Portugal. E ainda queremos mais escrever o seu nome, deixar mesmo a marca do Carlos Carvalhal, o treinador com mais vitórias do Sporting Braga. Não, obviamente que é um orgulho, sem dúvida, isso é um orgulho, mas não me ofereço dizer mais do que isto. Vou comemorar, mas vou comemorar no final da época com a minha família. Eu vou comemorar a próxima vitória, seja ela quando vier, espero que seja já no domingo, mas não estou focado nisso. Vou deixar para as férias. Vamos focar naquilo que é o essencial. O essencial é o Aves, o AVS, é o nosso adversário, as características dele, e isso é o mais importante. Se calhar depois essa resposta eu dar-lhe no final da época, quando eu me sentir se calhar menos focado naquilo que estou a fazer neste momento. Zé. Eu pergunto-lhe que se aquilo que poderia ser um Braga mais, digamos assim, menos forte, de dezembro ou de janeiro, com as saídas do Bruma, do Roberto, não me estou a lembrar mais ninguém, e que se calhar com o Tete Mateus, André Horta, o que é certo é que o Braga, apesar disso, conseguiu, entre aspas, remendar isso com os jovens da formação. Sente também que o grupo ganhou com isso, sem estar a desprezar quem saiu, mas pelo menos sente-se mais à vontade na liderança do grupo, ou seja, tem mais mão firme, digamos assim. Não, eu mão firme tenho sempre. Esse aspecto nunca tive problemas na minha vida. E acredito que tenho tomado decisões extremamente difíceis ao longo da minha vida, como treinador. Mas tomei-as sempre em consciência. Não, o que eu não tenho, não vou pôr, já disse isso também numa resposta anteriormente, eu não vou estar a colocar nada de negativo relativamente aos jogadores que cá estiveram, que deram o seu contributo. Obviamente que a partir de janeiro, se me perguntarem se eu sinto que esta é mais a minha equipa, se joga mais o nosso futebol, aquele futebol que nós preconizamos, que nós queremos, sem dúvida. E a evolução da equipa partiu por aí, por haver uma identificação maior entre também os jogadores que nós tínhamos à nossa frente e a nossa forma de jogar, e a equipa tem vindo a evoluir. Se ela seria melhor ou pior com os jogadores que estavam, não consigo dizê-lo, porque obviamente nem seria correto da minha parte. Agora, que esta é uma equipa mais à nossa imagem, sim. Se me perguntarem se é uma equipa perfeita à nossa imagem, não de forma alguma. Por isso mesmo é que temos que nos agarrar ao trabalho e temos que estar muito focados no trabalho, porque há, obviamente, pontos fortes e há debilidades, como todas as equipas têm, e nós temos noção das nossas debilidades também. E isso é que nos tem feito ser uma equipa forte. É ter consciência das nossas limitações, torna-nos mais fortes. E por isso é que temos que estar sempre em alerta vermelho, e o jogo do Aves é de alerta máximo, porque é assim que nós temos que enfrentar todos os desafios. Luís. Boa tarde, Mister. Boa tarde. Já temos falado aqui do aspecto da formação e o lançamento de vários jogadores que o Mister tem conseguido aqui no clube, mas também tem tido a coragem de apostar na juventude. Eu pergunto-lhe, eu acho que não vou dizer nenhuma asneira, o Mister foi lançado pelo Quinito como jogador em 83, talvez. Também era um treinador marcadamente que apostava na... Eu teria 17, 18 anos também. Exatamente, e na altura também foi lançado mais jovens, o Rifo, o Kim Alberto. Essa sua inspiração e essa sua característica de apostar sem medo nos jovens vem daí também do Quinito, por exemplo, que foi o seu primeiro treinador como sénior?
Sim, nós estamos sempre influenciados por toda a gente que passa por nós e um treinador como o Quinito foi marcante para mim. Marcante para mim também foi a estreia no Sporting Clube Braga, salvo no jogo com o Arzinho, a marcar o Vata, creio eu. Salvo não foi esse jogo, não tenho certeza. Teria eu 17 ou 18 anos e obviamente que isso foi um momento marcante na minha vida. Claro que sim, a gente fica sempre ligado ao treinador que nos lança e ao clube em que nós nos debutámos como profissionais. Se perguntar a mim se eu sinto algum prazer especial em reviver esses momentos através dos jogadores que eu tenho, sem dúvida nenhuma. Eu, no fundo, cada vez que tenho um jovem a se ingrar e a ter sucesso, eu tenho uma satisfação tripla, digamos, uma satisfação por lançar alguém, satisfação pelo próprio jogador e também por reviver os momentos que vivi quando tinha a idade deles, né? E sei muito bem o que é sentir, o estrear-me, principalmente uma maior parte deles, ou se calhar a maioria, como o seu próprio clube, né? Isso é de um valor, obviamente, acrescido, e eu tenho consciência disso, tenho consciência daquilo que provoco nos jogadores e tenho consciência também da minha própria satisfação a que isso aconteça. Mas há uma coisa aqui importante. Eu não estreio por estrear, eu estreio porque eles merecem. Portanto, eles estão a jogar porque merecem jogar. E temos sabido, no fundo, a nossa confiança é tanta que, por exemplo, recordo-me no jogo no jogo em casa com o Arouca, com o 2-1, o patrão foi para campo, não foi nos últimos 5 minutos, entrou aos 62 ou 63. O Furtado entrou em Faro com o resultado 0-0. Portanto, nós não temos metido os miúdos para estar a ganhar 4-0 num jogo aparentemente fácil, que não há jogos fáceis. Não é? Nós temos utilizado os jogadores, não é miúdos, os jogadores, em função daquilo que nós entendemos que é o valor deles, aquilo que eles podem aportar à equipa, e eles têm sabido, a maior parte deles, ou a esmagadora, ou toda a totalidade deles têm sabido corresponder. Os miúdos nunca nos decepcionam. Última pergunta, Guilherme, por favor. Mister, ainda nesta senda dos jovens e da irreverência que eles trazem à equipa, o Mister não vai mudar o discurso, já sabemos disso, não vamos insistir na luta pelos férias, mas os jovens, ontem o Ordem Check, julgo que num programa no podcast, disse que a equipa pensa lutar pelo terceiro lugar. Essa irreverência é importante, eles podem, ou seja, é difícil tirar da cabeça dos jovens essa vontade, essa ambição de lutar por esse lugar. Eu não ouvi isso, ouvi o podcast, eu não ouvi isso. Estou sincero, não ouvi isso. Eu não ouvi ele a dizer isso, mas pronto, ok, mas eu tenho que respeitar, porque veio reproduzir, portanto, algo e pronto, eu não disse bem isso, mas pronto. Mas independentemente disso, aquilo que eu quero dizer às pessoas, aos adeptos do Sporting Clube Braga é o seguinte: eu sou da opinião que não há mais ambição possível do que querer vencer o próximo jogo. Há maior ambição que esta. O foco é no primeiro passo que nós temos que dar, que é o próximo. É o jogo mais importante da nossa vida, que é o próximo, que é com o AFS. Essa é a ambição máxima. Porque a seguir a esta vem outra e vai ser exatamente a mesma coisa. Portanto, mais ambição do que isto é impossível. É impossível. E nós estamos dentro deste plano. Nós estamos com a ambição máxima para vencer o AFS. Esse é o nosso foco, é a nossa determinação. E depois vamos ver o passo seguinte, porque não podemos dar 2 passos cada vez. É um passo de cada vez. Nós para irmos daqui a Santiago de Compostela, olha, está aqui a pulseira. Esta é de Santiago de Compostela de bicicleta. Eu para ir a Santiago de Compostela tive que ir daqui a Viana quando foi pelo caminho marítimo, tive que ir por Ponte Lima quando foi pelo caminho português e tive que ir de Chaves para outra cidade quando foi pelo caminho por dentro. Portanto, e nós demos um passo de cada vez, não conseguimos chegar a Santiago de Compostela de um dia para o outro no mesmo, não, demoramos 3 ou 4 dias. Portanto, tivemos que fazer um passo de cada vez e se calhar poderia ter alguém ficado pelo caminho, eventualmente. Começámos todos e acabámos todos, o que foi uma coisa importante. Aqui é igual, começámos todos, acabámos todos, damos um passo de cada vez, vamos todos juntos para o próximo passo, que é o caminho que está aqui à nossa frente, que é o próximo jogo, que é o jogo AFS. E esse é o foco total. E não há maior ambição que esta. Porque às vezes há aquele discurso, o treinador não tem ambição, porque não diz que a equipa vai ganhar a Champions League, vai ganhar a Conference League, vai ganhar não sei quanto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso tem nada a ver com a ambição. A ambição é nós estarmos focados, determinados para cada jogo que a gente vai disputar, seja ele quem for. E isso é que é a maior ambição que nós podemos ter dentro de nós. E depois, no final, o nosso foco, a nossa ambição e a nossa qualidade, em função também da qualidade dos outros, vai determinar a nossa posição. Vamos ver, no final, até onde nós chegamos.